Olá, eu sou Josué da Silva Andrade e este é mais um Respondendo Perguntas Bíblicas. E nossa pergunta que nos foi enviada, a dúvida que nos foi enviada, diz o seguinte: me converti recentemente, porém tem vindo dúvidas terríveis em minha mente e em meu coração, se realmente houve uma conversão em meu coração, ou se simplesmente foi um entusiasmo. É possível alguém duvidar da sua própria conversão? Sim, é possível alguém duvidar da sua própria conversão, e até sadio para o cristão, pois ele irá avaliar a si mesmo e procurar tirar suas dúvidas diante de Deus. Todo verdadeiro cristão, posso até dizer quase todos verdadeiro cristão, todas as pessoas que verdadeiramente converteram, arrependeram de seus pecados e creram no Senhor Jesus Cristo, em algum momento tiveram ou ainda terão algum tipo de dúvida em relação a esse sentido, se ele realmente se converteu ou não. Isso não é só possível, pois eu diria até comum isso acontecer, principalmente nos primeiros dias ou nos primeiros anos de conversão. A maioria dos assim chamados cristãos irão negar esse fato de que em algum momento de suas vidas cristãs eles duvidaram da própria conversão. Mas dúvidas na mente de um recém-convertido em relação à sua própria conversão é comum. E essas dúvidas elas são provenientes de várias situações. A primeira situação é pecados cometidos após a conversão. Às vezes porque o recém-convertido creu no Senhor Jesus Cristo há pouco tempo e cometeu algum pecado pouco depois da conversão, ou talvez até mesmo no dia da própria conversão. Como consequência desse pecado vem o sentimento de culpa, o que é normal, o sentimento de culpa. E esse jovem crente, esse jovem cristão, ele ainda não sabe lidar direito com a culpa. Então, Satanás, o inimigo de nossas almas, percebendo essa dificuldade no novo salvo, sopra em sua mente dúvidas em relação a muitas coisas, o que inclui a respeito da própria conversão. Então, esse é o primeiro motivo que pode vir dúvidas. A pessoa não sabe lidar ainda com a culpa dos seus pecados cometidos após a conversão. A segunda é os desejos pelas coisas do mundo. Isto ocorre com todos os recém-convertidos e até com nós, que temos um pouco mais de experiência de vida cristã. No caso, sentir desejo pelas coisas do mundo. Mas no caso de um recém-convertido, como ele ainda se sente fortemente atraído pelas coisas passageiras e triviais dessa vida, deste mundo, e muitas das vezes ele sucumbe a este desejo, então, devido à sua pouca experiência na vida cristã, e a enxurrada de legalismo e falso ensino que existe em relação à salvação em Cristo no meio da cristandade professa, este recém-convertido logo chega à conclusão: será que realmente fui salvo? Logo vem essa dúvida na mente dele: será que realmente fui salvo? Será que realmente sou convertido a Cristo? Por que eu ainda sinto esses fortes desejos pelas coisas do mundo? Porque se o amor do Pai não está naquele que ama o mundo, e eu ainda desejo as coisas do mundo, então é porque ainda não houve uma conversão real em mim. Então, pensando dessa forma, ele chega a desesperar, a entrar em desespero, temendo morrer repentinamente e ir para o inferno, ou de Cristo voltar para buscar a sua igreja e ele ficar para trás. Então ele teme ter perdido a sua salvação, ou pensa muitas das vezes não ter se convertido por causa desse tipo de desejo ainda pelas coisas do mundo.
O terceiro motivo é a falta de convicção. É possível ocorrer dúvidas em um recém-convertido devido ao fato dele ainda não ter um conhecimento aprofundado da palavra de Deus e de suas doutrinas, pelo menos as doutrinas fundamentais das Escrituras Sagradas, principalmente em relação à certeza, à segurança e o gozo da salvação. Só que isso só vem com o tempo, isso não vem da noite para o dia. Esse amadurecimento espiritual não vem da noite para o dia. Então, por vivermos em uma época de apostasia crescente e grande confusão no meio da cristandade professa, e por sermos bombardeados todos os dias com doutrinas estranhas à palavra de Deus, então um recém-convertido, levado pela euforia dos primeiros dias de vida nova em Cristo, que o leva a achar que tudo que existe no meio da cristandade é bom. Quando eu falo cristandade, estou falando do cristianismo em geral, né, e as suas várias ramificações, as suas várias denominações. Então, ele é um recém-convertido, então ele acha que tudo que há no cristianismo professo, principalmente na ala evangélica ou na ala protestante, tudo é bom, né? E por entrar em contato com outras pessoas que se dizem cristãs e até se apresentam como pessoas ilustres no meio cristão, que poderá guiá-lo e ajudar em sua nova caminhada, então esses com seus ensinamentos pervertidos pode levar a este recém-convertido não só a duvidar da própria conversão, mas até da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Eles fazem isto, né, visando levar este jovem convertido, esse novo crente, esse novo salvo por Cristo, à sua agremiação religiosa, ao seu grupo religioso, à sua denominação religiosa, pois eles veem esse falso mestre, esse falso ensinador, que muitas das vezes se apresenta como alguém ilustre, né? Como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, como é um lobo em pele de ovelha. Exteriormente ele parece uma ovelha, mas interiormente ele é um lobo devorador, e ele só está procurando mais um potencial membro para a sua denominação, para aumentar a receita financeira da mesma, para aumentar a sua conta bancária. Então estes pescadores de aquário, né, ou pescadores de açude, né, para você entender melhor, né, ou seja, na roça, nas zonas rurais, existem os açudes, né, as pessoas compram ovas de peixe ou peixes filhotes, né, e colocam nesses açudes. Quando eles estão grandes, aí eles vão lá e pescam eles para vender, para comercializar ou para alimentação própria, né? Porque é muito mais fácil, é muito mais viável pegá-lo no açude do que pegá-lo no rio, né? Então, esses pescadores de aquário ou pescadores de açude, é uma expressão também válida nisso aqui, ou seja, eles não vão lá no rio, eles não vão lá em alto mar enfrentar os perigos para pescarem os peixes. Eles vão naqueles que já estão presos, naqueles que já estão cativos, né? Então, no caso, uma pessoa que arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo é comparada a um peixe que foi tirado do mar desse mundo, né, e foi trazido à fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Então ele foi cativado pela fé, pela rede do Evangelho, pela fé na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Então esses falsos ensinadores, esses falsos mestres, esses lobos em peles de cordeiro, preferem pescar esses recém-convertidos. E aproveita da falta de convicção bíblica desses recém-convertidos, se apresentando dessa forma. Então, com o terrorismo psicológico deles, eles atacam a fé de um novo crente, levando muitas das vezes a duvidar da sua própria conversão. E ao fazer isso, fica fácil manipular a mente desse recém-convertido, dizendo que para ele ser um verdadeiro cristão, para ele ser um verdadeiro salvo, ele precisa vir para a sua denominação, vir para o seu grupo religioso, e muitas das vezes se apresentando como alguém que tem novas revelações. Porque se a pessoa, se o crente, se o salvo por Cristo, ele necessita crer e confiar na Bíblia, muitas das vezes eles atacam até a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus,
para se dizendo-se terem novas revelações. É interessante isso, e toma cuidado com essas pessoas que dizem terem novas revelações. Tá? E muitas das vezes atacando a Bíblia, como por exemplo dizendo que a Bíblia é falsa, que a Bíblia foi adulterada e etc. Algo que o Mário Persona menciona, né, e que eu gosto e vou citar aqui também, para você saber que uma nota é verdadeira e que uma outra é falsa, você tem que comparar as duas, você tem que pegar a verdadeira e a falsa e fazer comparações. Então, esses falsos ensinadores, esses falsos mestres, geralmente fazem isso. Dizem que a Bíblia foi adulterada, que a Bíblia foi atacada, que a Bíblia foi falsificada, mas é só pedir eles para mostrarem então a Bíblia verdadeira, a Bíblia original. Eles não mostram, eles arrumam argumento, falácias, a conspiração, né, teorias de conspiração, mas eles não apresentam a original, a verdadeira. Então é porque isso são falácias, não são teorias conspiratórias, são falácias com o intuito de levar as pessoas às suas agremiações para extrair dessas pessoas os seus valores financeiros. Então toma cuidado com isso. Quarto motivo que pode acontecer de alguém duvidar da própria conversão é o grande número dos assim chamados desviados no meio da cristandade professa. Isso gera dúvidas a um recém-convertido, porque nesse mundo religioso em que nós vivemos, e é comum uma pessoa confessar, dizer, né, que arrependeu, que creu no Senhor Jesus Cristo, que aceitou o Senhor Jesus Cristo, existem várias expressões, encontrou-se com o Senhor Jesus Cristo, só que passa-se um determinado tempo, essa pessoa às vezes passa a fazer parte de um grupo religioso, é batizada, passa a fazer parte daquele grupo ali, a cantar, a pregar, a participar dos eventos daquele grupo, mas por várias situações adversas ele desvia, né? E essas pessoas que se desviam dizem, né, eu já fui crente, eu já fui convertido, hoje não sou mais. E muitas das vezes, depois que supostamente eles desviaram, eles praticam coisas piores até do que antes da sua suposta conversão. Então, um recém-convertido, ao lidar com esse tipo de situação, e por às vezes ter cometido algum tipo de pecado, pecados graves, pecado é pecado, mas do nosso conceito humano, existem alguns pecados que são levados mais a sérios do que outro. Por exemplo, nas Escrituras Sagradas, a fofoca, a maledicência, ela é passível de disciplina igual o adultério ou a imoralidade sexual. Só que a maioria das religiões, a disciplina afasta os seus membros da sua comunhão por causa da imoralidade sexual, por causa do adultério e não por causa da maledicência. Interessante isso. Mas às vezes porque essa pessoa caiu no pecado da imoralidade, né, e foi afastada corretamente, não está errada, afastada da comunhão da sua denominação religiosa. Então essa pessoa fica com medo de ele vir a ser um desviado, né? E devido a isso ele teme não ter se convertido, ele tem dúvidas, vem a ter dúvidas da sua própria conversão. Então às vezes quando tomam alguma decisão errada ou caem em pecados muitas das vezes corriqueiros, nem tão graves, mas em pecados corriqueiros, logo passam a achar que não se converteram e que também estão se desviando. Então, isso também acontece, essas dúvidas podem acontecer devido a essa situação, ao lidar com os assim chamados desviados. Quinto ponto é a hipocrisia. Existe também os recém-convertidos que cedo em suas vidas lidam com pessoas hipócritas na cristandade professa. Ou seja, aqueles que professam terem se convertidos a Cristo, foram batizados,
frequentam alguma denominação, exercem algum ministério, ou até fazem parte da liderança daquele determinado grupo, daquela determinada denominação. Né? Às vezes a pessoa é um pastor, um bispo, esses nomes que existem no meio da cristandade. Só que a vida dessas pessoas são completamente contrárias àquilo que a palavra de Deus ensina na sua prática. Então esse recém-convertido, ao lidar com essas pessoas hipócritas, e ao deparar com a dificuldade, porque é difícil, não é fácil, viver a vida cristã à luz das Escrituras Sagradas não é fácil, ela é difícil, e muitas das vezes todo cristão depara com fracasso, ele fracassa, em muitos casos, em muitas situações, ao tentar colocar em prática os princípios e valores cristãos na vida diária. Todos os cristãos, em algum momento, falhou. Tá? Um recém-convertido, às vezes, ele falha e vai falhar. E todos os cristãos verdadeiros que nasceram de novo, em algum momento falharam também. Só que o recém-convertido, ele não sabe lidar com essas falhas. E muitas das vezes ele vai conviver com pessoas que são hipócritas. E ele teme logo se tornar, ele teme logo ser um hipócrita. Logo está sendo também um hipócrita. E nesse caso as dúvidas são cruéis. Né? Vem dúvidas cruéis, porque a pessoa fica com medo. Será que eu sou um hipócrita também? Será que eu só estou vivendo um cristianismo de aparência? E assim por diante. Então, esses 5 motivos que nós listamos aqui são motivos de vir dúvidas na vida, na mente, no coração de um recém-convertido. Eu listei essas 5 porque confesso que eu já passei por cada uma delas. Já passei por cada uma dessas situações, né? Por cometerem pecados logo após a minha conversão, por ter desejos pelas coisas do mundo, por ter falta de convicção da palavra de Deus, por lidar com pessoas desviadas. Também tive medo de estar desviando, e de lidar com pessoas hipócritas, e ao deparar com o meu próprio fracasso, medo de estar vivendo um cristianismo somente de aparências. Então, eu listei essas 5, pode haver outros motivos que levam a pessoa a duvidar da sua própria conversão, mas eu lidei esses 5. Então, a questão é, a dúvida, ela é a principal arma que Satanás usa para tentar frustrar os planos de Deus para a vida do ser humano. Tanto na questão da salvação, ele tenta colocar dúvidas na mente da pessoa que está ouvindo o Evangelho em relação à palavra de Deus, para que ela não venha se converter. Será que a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Será que a Bíblia não foi realmente adulterada? Será que podemos confiar realmente na Bíblia, na palavra de Deus? Será que o sacrifício que Cristo realizou na cruz do Calvário realmente é eficiente? E coisas desse gênero. Será que você, ao crer, depois não vai cair em pecado e vai causar mais vergonha ao nome do Senhor Jesus Cristo? E assim por diante. Será que você não vai ser somente mais um hipócrita dos muitos que já tem? Então são dúvidas que vêm antes da pessoa se converter. Porque embora Deus deseja que todos os seres humanos sejam salvos, Satanás, o desejo dele é o contrário. Ele quer que todos os seres humanos, ele já está condenado. O príncipe deste mundo já está condenado. E ele quer levar, porque ele sabe que Deus ama o ser humano. E daí a expressão Satanás, né, adversário, ele é o ferrenho adversário de Deus e dos homens. Então tudo que Deus faz, ele é contra. Tudo que Deus almeja fazer, deseja fazer, ele é contra. Então se Deus deseja salvar todos os seres humanos, ele deseja a destruição de todos os seres humanos. E aquilo que tiver ao alcance dele, que ele puder
poder fazer, embora o seu poder seja bem limitado, mas ele irá fazer para levar o maior número de pessoas com ele para a perdição eterna. Então, a ferramenta principal que ele usa para isso é a dúvida, né? No caso, ele lança dúvidas tanto na mente de uma pessoa que não converteu, para ela não vir a converter, e aquele que converteu, que verdadeiramente converteu ao Senhor Jesus Cristo, embora esse tenha o Espírito Santo agora, mas ele vai lançar dúvidas na mente e no coração desse recém-convertido. Foi a dúvida que ele usou para tentar Adão e Eva no Jardim do Éden. Ele chega fazendo aquela pergunta sutil, né? É assim que Deus disse? Então, ou seja, a primeira dúvida, né? Isso nós vemos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 5. Ora, a serpente, mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de todas as árvores do jardim. E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ou seja, você observa que foi a dúvida que Satanás usou para tentar Adão e Eva a não confiarem na palavra de Deus, a não confiarem na palavra de Deus, na ordem que Deus havia lhes dado, e assim eles desobedeceram a ordem de Deus e o pecado entrou no mundo através do homem. Então essa mesma ferramenta é usada por ele para impedir a salvação dos perdidos e para impedir o progresso da vida espiritual de um salvo por Cristo. O problema não é as dúvidas virem sobre um recém-convertido, mas é este recém-convertido, levado por essas dúvidas, ter a sua vida de utilidade para o serviço do Senhor neutralizada. Satanás, se você realmente um dia arrependeu e creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você está salvo. Você não irá, de forma alguma, perder a sua salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas Satanás pode neutralizar o seu serviço para o Senhor. Deus deseja te usar como seu servo, Deus deseja que você seja um instrumento nas mãos dele, para a glória do seu nome e para a salvação de outros. E Satanás não quer que você seja um instrumento nas mãos de Deus. E ele vai lutar, e ele vai fazer o que tiver ao seu alcance para te neutralizar. E suas ferramentas, uma de suas ferramentas principais será as dúvidas. Satanás tentou atacar o Senhor Jesus Cristo com a dúvida. Mateus capítulo 4, versículo 2 e depois versículo 6, ele vai dizer ao Senhor Jesus, se tu és o Filho de Deus. E ele faz isso ordenando o Senhor Jesus Cristo a transformar as pedras em pães e mandando que o Senhor Jesus Cristo se atirasse do pináculo do templo para assim se revelar aos homens antes da hora. Então, assim como o Senhor Jesus Cristo venceu o inimigo pela palavra de Deus dizendo, está escrito, também nós podemos vencer o inimigo e vencer as dúvidas que ele coloca na nossa mente, no nosso coração, tendo uma vida de oração, falando com Deus, fala as suas dúvidas. Se você tem dúvidas, fala as suas dúvidas com Deus, fala com Ele. Expressa para Ele, Senhor, como eu estou tendo essa dúvida. Esclarece, me ajuda, abra minha mente para me entender o que a Tua Palavra realmente ensina sobre isso. Senhor, eu estou com dúvida em relação à minha conversão, Senhor, me ajuda a entender. Me ajuda a entender se realmente eu me converti ou não, Senhor. Não me deixe na dúvida. E Deus não vai deixar você na dúvida. Deus não é Deus de confusão. Ele é de paz. E ele deseja que você tenha paz no seu coração. O próprio Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos, a minha paz vos dou. Então o Senhor Jesus deseja que nós tenhamos paz em nosso coração. Mas só que para isso nós devemos colocar nossas necessidades, nossas ansiedades diante dele. Então nós precisamos ter uma vida de oração e constante comunhão com ele, com o Senhor, lendo, meditando e obedecendo a sua palavra, que é
as Escrituras Sagradas. Então, como nós lidamos com as dúvidas? Primeiro, lidando com os pecados cometidos. O fato de alguém ter se convertido ao Senhor Jesus Cristo não o torna impecável, ou seja, alguém que nunca mais irá pecar. Aliás, ele ainda é um pecador e, infelizmente, até o arrebatamento ou até a sua partida para a eternidade pela morte física, ele irá pecar. Quando uma pessoa que é recém-convertida peca, não significa que este não se converteu ou que irá perder a sua salvação. O seu relacionamento com Deus, o relacionamento de um converso, de alguém convertido ao Senhor Jesus Cristo com Deus, não é mais de um juiz justo que, em seu zelo por justiça, precisa punir este pecador. Não. Esse é o relacionamento de Deus para com o incrédulo, para com aquele que ainda não nasceu de novo, para com aquele que ainda não se converteu. Deus é um juiz e este é um réu que precisa ser punido, que precisa ser castigado, que a justiça precisa ser feita. Agora, o salvo por Cristo, aquele que converteu-se ao Senhor Jesus Cristo, não é mais esse relacionamento. Essa não é mais a esfera de relacionamento. O relacionamento agora é de um pai com seu filho. Porque todo aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, no momento em que ele creu, ele se tornou um filho de Deus. Como nos diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas almas, no caso, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Também em Romanos, capítulo 8, versículo 15 a 17, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Deus agora é o nosso Pai, e nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, mesmo que você seja um recém-convertido, você agora foi adotado como um filho de Deus. A sua posição diante de Deus mudou. O pecado de um recém-convertido, ou mesmo de um velho convertido, de alguém que tenha mais tempo de conversão, não pode reverter essa posição, não pode tirar-nos da família de Deus, não pode tirar-nos dessa posição que nós fomos colocados pela graça e a misericórdia de Deus, manifestada na pessoa e obra do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que foi realizada em nosso favor ali na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue precioso para nos remir, para nos resgatar da condenação do pecado. O pecado não quebra esse relacionamento, né? Mas ele desequilibra esse relacionamento. Ele não rompe com esse relacionamento, mas ele desequilibra esse relacionamento, colocando o recém-convertido em uma situação de privação das bênçãos de Deus e até o coloca debaixo da ação disciplinar de Deus. Deus agora, como um pai amoroso, precisa disciplinar, precisa corrigir o seu filho, e ele irá fazer isso de diversas maneiras, através da sua palavra, né, mostrando algo que está errado, através da disciplina da igreja local a qual ele é membro, né, ou através de alguma circunstância da vida. Deus permitirá que coisas aconteçam para disciplinar, para levar essa pessoa a reconhecer o seu pecado, confessá-lo e deixá-lo, para o seu relacionamento ser restaurado ao equilíbrio novamente com o seu pai, que no caso é Deus. Por isso que este recém-convertido e mesmo o velho convertido, quando peca, assim que peca, urgentemente ele precisa fazer o que é ensinado por nós, o que é ensinado para nós, em 1 João, para todos os crentes, para todos os salvos, em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar
de toda injustiça. Ao confessarmos e abandonarmos o pecado, nosso relacionamento com Deus, de pai e filho, Deus o nosso pai e nós os seus filhos, é restaurado ao equilíbrio e voltamos a gozar das suas bênçãos e o seu socorro em momento oportuno. Então, essa é a maneira que nós devemos lidar com o pecado que cometemos, seja os recém-convertidos, seja aqueles que são velhos convertidos. Ao lidar pela atração com a atração do mundo, né, todo verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo, ao sentirmos, né, a atração do mundo, como nós devemos lidar com isso? Então, todo verdadeiro crente no Senhor Jesus Cristo, sendo ele novo ou velho convertido, tem uma natureza pecaminosa herdada de Adão, que as Escrituras sagradas, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela chama de carne ou velho homem, que sente a atração e ainda deseja as coisas deste mundo. Quando o Espírito Santo inspirou o apóstolo João a escrever sua primeira carta, a palavra que foi usada pelo apóstolo, que em nossas versões é traduzida por amor, é da raiz ágape, que é um amor sacrificial, um amor tão forte que leva a sacrificar o que se tem de mais precioso para adquirir aquilo que se ama. É a mesma palavra que se usa, ou que é usada em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a palavra de Deus nos diz que não devemos amar o mundo, né, o sistema humano organizado em rebelião contra Deus, e nem o que há no mundo, ou seja, as coisas, né, que são deste mundo, e se alguém ama o mundo, esse sistema, o amor do Pai não está nele, isso não quer dizer que nós não vamos ser atraídos, que nós não vamos desejar as coisas deste mundo e até sucumbir a esses desejos. Às vezes, se não vigiarmos, se não orarmos, se descuidarmos, vamos ser vencidos pelas coisas, por esses desejos, pelas coisas do mundo. E não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo? Simplesmente que quando alguém ama o mundo e as coisas que há no mundo, a ponto de sacrificar o que ele tem de mais valioso para fazer parte desse mundo e usufruir das suas coisas passageiras e transitórias, essa pessoa não conheceu o amor de Deus e o amor de Deus não habita nessa pessoa. Agora, qual que é a coisa mais preciosa que o crente tem? Que o salvo por Cristo tem, seja ele ou ela, velho ou novo, ou velha ou nova convertida. Né? Seja ele ou velho ou novo convertido, seja ela velha ou nova convertida. Qual que é a coisa mais preciosa que nós temos? É o Senhor Jesus, que através da sua obra redentora nos comprou, nos resgatou da condenação do pecado e nos fez filhos de Deus, nos dando a vida eterna ou perdão. Então essa é a coisa mais preciosa que nós temos. E jamais um verdadeiro salvo irá sacrificar esse relacionamento que ele tem com Cristo e com Deus, o Pai, pelas coisas do mundo. Sacrificar no sentido de que eu não quero mais Deus, eu não quero mais o Senhor Jesus Cristo, eu não quero mais a vida eterna, eu quero o mundo. Eu estou satisfeito com o mundo, não, porque o mundo inteiro não preenche o vazio que existe no coração do homem. Mas quando ele recebe a Cristo, quando ele recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal, o Senhor Jesus preenche esse vazio. Porque esse vazio é do tamanho de Deus. O universo inteiro, com suas infinitas galáxias, não pode preencher esse vazio. Somente Deus. Porque esse vazio do coração do homem é do tamanho de Deus. E somente Deus pode preenchê-lo na pessoa do seu Filho, o Senhor Jesus. Então é isso que o texto está dizendo. Se alguém abre mão do seu relacionamento com Deus e com o Senhor Jesus Cristo por causa do mundo e das coisas do mundo, então esse alguém
o amor de Deus não está nele. Ou seja, não é que esse alguém perdeu a sua salvação ou irá perder a sua salvação. Não, ele não foi salvo. Ele não se converteu. E é essa a ideia. Ele será atraído por este mundo? Será. Ele será vencido por esses desejos? Será. Sim, e muitas das vezes será. Agora, ele abandonará a Deus e sua palavra por causa desses desejos? Não, nunca. Nunca. Ele irá confessar o seu pecado. Ele irá se humilhar diante de Deus em algum momento. Ele irá confessar, ele irá reconciliar-se com Deus, com seu Pai, em Cristo. E ele irá procurar fazer a vontade de Deus novamente. Então a diferença está aí. E quando ele está falando se alguém ama o mundo, é nesse sentido. No sentido de chegar ao ponto de abrir mão daquilo que ele tem de mais valioso, que é Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, para usufruir, para ter as coisas desse mundo passageiras e transitórias. Aliás, é até por isso que o mundo nos odeia. Pois a nossa esperança não está mais nele, nas suas conquistas e realizações. Porque todas as conquistas e realizações deste mundo serão reduzidas a cinzas. Serão reduzidas a nada, serão reduzidas ao pó. E na sua oração por nós, o Senhor Jesus Cristo rogou ao Pai, em João capítulo 17, no Evangelho de João capítulo 17, versículo 14 e 17. Versículo 14 a 17. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, o crente, seja velho ou novo convertido, está no mundo, mas não faz parte do mundo. E até o arrebatamento da igreja, quando o seu corpo será transformado em um corpo glorioso, ele será atraído pelas coisas do mundo. E devido à sua velha natureza, devido à sua natureza pecaminosa, à sua carne, ele será até atraído. Em algum momento, sucumbirá a essa atração pelas coisas do mundo. Porém, ele jamais irá abrir mão do Senhor Jesus, do seu Salvador, do seu Senhor Jesus. E se isso acontecer, se ele abrir mão do Senhor Jesus, do seu relacionamento com Cristo, do seu relacionamento com Deus, então é que ele nunca se converteu. Ele não precisará ter dúvidas. Na realidade, ele nunca se converteu. Mas por sermos atraídos pelas coisas do mundo, pode, e às vezes sucumbimos a essa atração, pode o inimigo usar isso para nos trazer dúvidas em nossa mente. Mas devemos deixar bem claro, uma coisa é fraquejar nesse desejo, outra coisa é trocar o nosso relacionamento com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelas coisas deste mundo. Lidando com a falta de convicção. Esse tipo de situação que gera dúvidas só pode ser vencido quando o recém-convertido toma uma decisão de viver constantemente em oração e estudo da palavra de Deus. Tendo a mesma postura do salmista no Salmo 51:17. Os sacrifícios para o Senhor são espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará o Deus. Embora o contexto deste salmo seja de arrependimento por causa do pecado que Davi havia cometido contra Deus com Batseba, o princípio de quebrantamento e contrição diante do Senhor é válido para se ter uma vida cristã bem-sucedida. Porque quem tem o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, não irá estudar a Bíblia com pressupostos teológicos ou com a intenção de defender denominação religiosa, ou buscar fundamento para defender a argumentação de algum pregador proeminente. Não. Ele irá buscar simplesmente honrar a Deus, desejando sinceramente realizar a sua vontade registrada na sua palavra. Não caia em conversa fiada de falsos profetas que só estão interessados no seu bolso
e nos seus talentos naturais, como sua linda voz, o seu carisma, a sua eloquência e etc. Fuja daqueles que vêm com terrorismo psicológico dizendo que você está debaixo de maldição hereditária, que alguém fez alguma obra de bruxaria sobre você, ou dos que dizem que tem uma revelação especial para você e que essa suposta revelação diz que tem alguém querendo te prejudicar e etc. Tudo isso é armadilha desses charlatões que se enriquecem abusando da ingenuidade alheia e da credulidade alheia. Tá? Então, fuja dessas pessoas. Estude a palavra de Deus com o coração quebrantado e contrito. Fuja dos falsos mestres, fuja dos falsos ensinadores. Estude a palavra de Deus com oração, com desejo realmente de fazer a vontade de Deus. E Deus, em sua graça e sua misericórdia, irá lhe conceder. Irá lhe conceder em sua graça, em sua misericórdia, o amadurecimento para você saber lidar com essas questões. Lidando com os desviados. O grande problema é confundir desvios de conduta e desvios doutrinários com apostasia, que é o abandono da fé. O cristianismo que vivemos hoje em dia, em suas variadas ramificações religiosas, mesmo as que se dizem ortodoxas tradicionais, estão desviadas dos padrões do Novo Testamento de Deus, do Novo Testamento, que é a palavra de Deus, para a Igreja de Deus. Então, há no Novo Testamento os padrões estabelecidos por Deus para a sua igreja, para as suas igrejas locais. Porém, o cristianismo, na sua maioria, está desviado desses padrões. Então, isso é desvio doutrinário. Tá? Então, infelizmente, isso acontece. Né? E pode uma pessoa ter desvio de conduta, ou seja, em algum momento da sua vida ele fazer alguma coisa errada ou deixar de fazer alguma coisa que é certa. Tanto um quanto o outro, né, que é o pecado por comissão, ou seja, quando você faz aquilo que você não devia fazer, e o pecado por omissão, quando você deixa de fazer algo que era necessário você fazer. Então, são desvios de conduta. Desvio de conduta é uma coisa, desvio doutrinário é outra. Agora, a apostasia é outra completamente diferente. Existem muitos casos de pessoas que abandonaram suas denominações, mas não abandonaram ao Senhor, o que é outro caso. Mas elas, muitas das vezes, são taxadas pelos seus líderes como desviadas, mas elas não são. Elas simplesmente deixaram as suas agremiações porque viram que algo que era ensinado ou praticado em suas denominações não se enquadrava nas Escrituras Sagradas. Essas pessoas não são desviadas, são taxadas como desviadas, mas elas não são desviadas. Existem outras pessoas que verdadeiramente se converteram ao Senhor Jesus, mas julgam que suas denominações estão realmente fazendo a vontade de Deus. Essas pessoas, em sua sinceridade, tentam colocar tudo o que lhes é ensinado pelas denominações que fazem parte e fracassam. E ao fracassar devido à nossa tendência de nos comparar com os outros, nos vangloriando ou nos depreciando, ou seja, nos colocando melhor do que as outras pessoas ou nos julgando inferior do que as outras pessoas, então elas acham que estão se desviando e temem ficar como os que se disseram convertidos, mas hoje não são mais. Quando o Senhor Jesus salva um pecador, Ele não nos salva para ficarmos comparando nossas vidas com os outros. Nos acharmos que somos melhor do que os outros ou que somos pior do que os outros. Não. Ele nos salva para nós o glorificarmos, vivendo vidas que agradam a Ele, não ao pastor, não à denominação, não à instituição religiosa, de qualquer tipo. Quando surge esse tipo de dúvida em alguém, este deve avaliar-se diante de Deus e procurar estar convicto em que está baseada a salvação da sua alma. Ou seja, a base da sua salvação é exclusivamente a obra perfeita e eterna de Cristo na cruz do Calvário, ou é as práticas religiosas da sua denominação? Essas práticas, erroneamente, muitas das vezes são chamadas de doutrinas. E isso leva muitas pessoas a ficarem rivalizando umas com as outras. A minha igreja tem doutrina, a sua não tem.
A minha igreja é mais severa que a sua. A minha igreja, isso pode, e a sua, isso não pode. E por aí vai. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é enfática em dizer claramente que não existe salvação fora da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Uma pessoa que verdadeiramente converteu-se ao Senhor Jesus Cristo, que neste caso conhece o amor de Deus e tem noção da tamanha condenação que foi salva por meio de Cristo e da sua obra redentora na cruz do Calvário, jamais irá o abandonar. Se isso acontece, é porque ela não foi salva. Se essa pessoa abandona o Senhor Jesus Cristo, é porque ela nunca foi salva. Se as suas dúvidas têm sido por causa disso, porque você está se comparando com os outros, para de olhar para os outros. Se este é o seu caso, se o seu caso é de alguém que fica comparando-se com outras pessoas, pare de olhar para os outros. Pare de olhar para suas próprias fraquezas e fracassos. Olhe para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Como nos diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1 a 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Pare de olhar para as pessoas. Pare de olhar para si mesmo. Olhe para o Senhor Jesus Cristo. Pare de olhar para a denominação A, para a denominação B, para a denominação C. Pare de olhar até para a sua própria denominação, se você faz parte de alguma denominação. Olhe para Cristo. Olhe para o Filho de Deus. O que o Senhor Jesus Cristo fez por você? O que Ele está fazendo por você neste momento assentado à destra de Deus? O que Ele fará ainda por você? Tá? E a questão não é o que os outros fazem ou deixaram de fazer, mas é o que Cristo fez. E que valor isso tem para a sua vida? E agora, você serve a quem? Ao Senhor Jesus Cristo ou você serve cada uma dessas coisas que temos falado? Por último, lidando com a hipocrisia. A questão da hipocrisia é muito séria e, infelizmente, há muitos cristãos sem Cristo. Seja em qualquer esfera de profissão religiosa, independente. Se é católico, evangélico, protestante, independente. Em todas as profissões religiosas existem cristãos, pessoas que se dizem cristãs, mas que não conhecem verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Infelizmente tem. Quando um jovem crente se depara com a dificuldade cotidiana de obedecer à palavra de Deus e falha em seu testemunho comportamental perante o mundo, esta dúvida de sua própria conversão, pensando em estar sendo mais um dos muitos hipócritas, e para ajudar, muitas das vezes, ele pode ouvir esse tipo de acusação. Você está sendo um hipócrita, você está escondendo atrás da Bíblia, você fala que é crente, mas faz isso, você fala que é cristão, mas faz aquilo outro. Você vai ouvir esse tipo de acusação em algum momento da sua vida. Mas deixa eu deixar isso bem claro. Fracassar na conduta cristã, todos nós fracassamos em algum momento. Nenhum cristão consegue ou conseguirá ser obediente em tudo. Em algum momento, em alguma coisa, ele irá fracassar. Claro que esse deve ser o nosso desejo. Esse deve ser o nosso desejo, sempre buscar, sempre melhorar, sempre. Tem até um corinho que cantamos, né? Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Esse deve ser o nosso objetivo. E nós devemos persistir nisso, nós devemos continuar nisso, buscar isso,
para agradar tão somente exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo, não aos outros nem a nós mesmos, mas tão somente exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Porém, nós precisamos aprender a lidar com o fracasso, assumir as consequências dele e tirar lições dele para o nosso amadurecimento. O fato de fracassarmos não faz de mim ou de você um hipócrita, mas simplesmente o que realmente somos, seres humanos falhos e fracos. O hipócrita, ele não fracassa. Não, o hipócrita, ele não fracassa. O cristianismo para ele é um esconderijo, onde ele se veste de uma capa de piedade, formalidade e legalismo para esconder seu verdadeiro mau caráter. Ele é um fingido, um falso, que está enganando os outros, se enganando e tentando enganar a Deus, o que é impossível. O hipócrita está enganando a si mesmo, pois a sua máscara irá cair no dia em que ele comparecer perante Deus para julgá-lo. O fato de eu e você falharmos às vezes em nossas condutas como cristãos não nos constitui hipócrita, desde que arrependamos, confessamos e abandonamos estes pecados. Em contrapartida, o hipócrita tenta esconder a sujeira para debaixo do tapete, se escondendo atrás de uma capa de religiosidade. É bom salientarmos que a conduta da pessoa que realmente se converteu ao Senhor Jesus Cristo não tem como objetivo alcançar ou aprimorar a salvação. Mas é porque ele foi salvo por Cristo, é que ele deseja viver de uma maneira que honre e glorifique aquele que pagou o alto preço da sua salvação, como nos diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. Porque é pela graça que sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras do verdadeiro cristão é o resultado da salvação. E ela só ocorre depois da conversão. Ela não é algo, as boas obras não é algo que tem que acontecer antes da salvação, e nem para merecê-la, e nem para melhorá-la ou para produzi-la. Ela também não ocorre como um processo de conversão, como muita gente pensa, né? Eu estou me convertendo a cada dia, não. E as pessoas, quando dizem isso, dizem porque estão abandonando certas práticas pecaminosas ao pouco. Isso não é conversão, isso é reforma moral. Conversão a Cristo é um ato único. A pessoa toma essa decisão uma única vez na sua vida. E isso trará mudanças em todas as áreas de sua vida, na vida de um indivíduo, na vida dessa pessoa, por toda a sua vida. Ou seja, ele converteu-se a Cristo e essa conversão irá mudar todas as áreas da sua vida durante toda a vida, toda a sua existência, enquanto o Senhor permitir. Alguém que se diz convertido, mas que não tem nenhuma transformação em nenhuma área da sua vida, é porque provavelmente nunca, vou dizer provavelmente, porque quem pode julgar realmente nesse sentido aí, literalmente é somente Deus. Eu só posso dizer até aí, provavelmente não se converteu. O problema não é duvidar da própria conversão, mas é ficar preocupado com a vida dos outros e deixar que a conduta errada de terceiros influencie o meu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, olhe para o Senhor Jesus Cristo. Procure obedecer a Ele e Ele ajudará você a vencer todas as suas dúvidas. Todas as suas dúvidas, o Senhor Jesus Cristo irá ajudar você a vencer. Todas elas. Olhe para Cristo. Procure obedecer. É normal um recém-convertido ter dúvidas. É normal um recém-convertido ter dúvidas. O problema é deixar essas dúvidas nos afastar do Senhor Jesus Cristo e do maravilhoso plano que Ele tem para nós. Que Ele tem para as nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe, que a sua palavra fale a cada coração, que Deus continue abençoando a você sempre. Que Deus abençoe a todos, até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.